Vamos supor que você esteja lá na cozinha e tal, e no momento você precisa cortar alguma coisa, seja carne, seja legumes, mas você percebe que a faca que você está usando não corta mais. O que você faz? Você pega uma pedra para molar essa faca, passa, né, do lado dessa faca aí, e você melhora o fio dessa faca e consegue cortar. Agora, você já se perguntou por que isso acontece? Bom, tem um conceito muito importante, que eu vou colocar agora, um conceito físico, que é o conceito de pressão. Pressão é força dividido pela área. Olha só como é fácil entender isso agora. Pressão é diretamente proporcional à força, né? Tá aí na mesma posição da equação, né? Os dois no numerador, pressão no numerador, força no numerador, significa o seguinte, que pressão e força são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior uma delas, maior a outra. Então, maior a força, maior a pressão. Por isso, muita gente, inclusive, confunde força e pressão, mas não significa a mesma coisa, né? Você está vendo a definição. Pressão é força dividido pela área. Então, para eu definir melhor a pressão, eu tenho que pensar na área também. Só que a área está em denominador desse lado, então significa que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior uma delas, menor a outra e vice-versa. Então, no momento que você está molando a faca, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a área de contato da faca com o objeto que você vai tentar cortar. Agora, olha para a expressão. Quando você diminui a área, você aumenta a pressão. Então, no fundo, quando você amolou a faca, você aumenta a pressão sobre o objeto, por isso que você consegue cortar. É fácil, né? É um conceito interessante, inclusive. Em termos de unidade, no sistema internacional fica assim. Pressão, força medida em newtons e a área em metro quadrado. Então, newton por metro quadrado é a unidade de pressão, que recebe também a denominação de Pascal, em homenagem ao cientista. Então, newton por metro quadrado ou Pascal, mesma coisa, ok? E aí vem um conceito muito importante sobre pressão que a gente tem que usar no dia a dia e você tem que entender. Olha só. Então, suponha o seguinte, você está lá na praia, nível do mar, o ar exerce sobre a superfície da Terra uma pressão, e sobre todos nós também, né? Por quê? Porque a atmosfera é mantida ao redor da Terra devido à força da gravidade. Então o ar é puxado pela gravidade e ele exerce uma pressão sobre nós aqui embaixo, certo? Nível do mar foi adotado o seguinte, que a pressão vale uma atmosfera. Tá? Por convenção, uma atmosfera. Corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Foi o que eu coloquei agora. Só para a gente ter uma ideia, 1 quilograma de massa tem um peso, ele é puxado pela gravidade por 10 newtons. Lembra disso? Peso é massa vezes gravidade. A massa de 1 quilo, gravidade vale 10. 10 vezes 1, 10 newtons. Então, se eu tenho 1 quilo, 1 quilograma, ele é puxado por 10 newtons. Agora, 10 à quinta seria o equivalente a 10 mil quilogramas por metro quadrado. Então, a pressão de uma atmosfera 10 à quinta newtons por metro quadrado seria equivalente a 10 toneladas distribuídos no metro quadrado. É um bocado, né? A gente não sente porque fisiologicamente o nosso corpo foi feito para suportar essa pressão e a gente vive o tempo inteiro sob essa pressão. Então, desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente recebe essa pressão, então fica normal, fica tranquilo para a gente. Mas olha só, tem uma situação interessante que eu quero deduzir uma expressão para você encontrar uma correspondência. Vamos supor agora que eu mergulhe na água do mar, e pegue lá um pontinho dessa água, lá, um certo lugar lá, e eu quero calcular a pressão que a coluna de água, aquela quantidade de água que fica acima, exerce sobre esse ponto. Olha só o que eu vou fazer. Segura aí que é um pouquinho de matemática, mas tranquilo, olha. Então esse pontinho vai receber a pressão de uma coluna de água, vamos supor aí um cilindro imaginário de água, não é? Exercendo a pressão. Você sabe que pressão é força sobre área, não é isso? A força que esse cilindro imaginário de água exerce é a força peso. Então, peso é massa vezes gravidade. Então, tá aí. Pressão é igual a massa vezes gravidade sobre área. A massa, eu vou fazer uma substituição. Você tem que lembrar uma coisa agora. Olha, densidade
definição é massa dividida por volume, não é isso? Deixa eu colocar até aqui do lado, ó. Densidade, massa sobre volume, portanto, massa é densidade vezes volume. Então, no lugar daquela massa, eu vou fazer a substituição. Então, vai ficar densidade vezes volume vezes a gravidade sobre a área, certo? Volume do quê? Volume desse cilindro é imaginário. Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Faço substituição agora. Então, eu simplifico agora a área da base com área. Vai sobrar pressão é igual densidade do líquido vezes a gravidade, vou mudar de lugar aí, e vezes o H, que é a profundidade. Então, olha só, sempre que eu quiser calcular a pressão devido a uma coluna de água, basta eu fazer a densidade da água vezes a gravidade, que é 10 geralmente, né? E o H é a profundidade, é a altura dessa coluna líquida, ok? Então, deixa eu fazer um último cálculo agora. Olha, eu vou calcular a profundidade de água, que equivale a 1 atmosfera. Então, fica assim, 10 a quinta é a pressão de 1 atmosfera, densidade da água, 1000, 10 a terceira, gravidade vale 10 e eu vou achar o H. Então, vai ficar 10 a terceira vezes 10 vai dar 10 a quarta. Então, obviamente, o H vai valer 10. Olha um resultado importante. A cada 10 metros de profundidade na água, você tem uma pressão de 1 atmosfera, equivale a 1 atmosfera. Bom, então aí tem uma outra ideia de que significa uma atmosfera, né? Quando você mergulha na água, você vai nadando e você consegue aprofundar 10 metros, a pressão que você recebe da água é de 1 atmosfera. Tá? É um bocado, né? Você sabe, quando você mergulha, começa a sentir a pressão nos ouvidos, 10 metros é um bocado, equivale a 1 atmosfera. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Então, quando você está, por exemplo, a 20 metros de profundidade na água, né, nível do mar, qual é a pressão total que você recebe? Olha só, cada 10 metros de água, 1 atmosfera. Então, são 20 metros de água, 2 atmosferas, só que você não pode esquecer que tem a pressão do ar, não é isso? Então, você vai ter lá 3 atmosferas devido a isso, certo? Conceito importantíssimo esse da pressão hidrostática e o conceito propriamente de pressão, tá certo? Mas eu vou ficando por aqui agora. Até mais. Tchau.